Bora, Fel, para mais informações do Corinthians. O Quesada soltou uma informação importante. Parece que o Corinthians sonda a situação do Marquinhos para a próxima janela de transferências. O Corinthians que tem uma zaga horrível e o Marquinhos chegaria para solucionar essa zaga, hein? E também o Quesada falou sobre SAF no Corinthians, hein? Parece que a torcida organizada já estaria meio que cedendo para SAF no Coringão e talvez aí já teriam até interessados em adquirir o Corinthians no modelo SAF, hein? Se liga só, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Qual é a dificuldade que o Dorival vai ter daqui pra frente pra fazer esse time jogar do jeito que ele... Sistema defensivo. Continua sendo a mesma coisa. O Corinthians não vai contratar um zagueiro, gente? Não é possível. Ontem o Dorival falou isso na entrevista, né? Ele não quis se aprofundar muito, mas... sempre com aquele discurso politicamente correto, né? Pra não ofender também... Os zagueiros que estão lá. E nem criar nenhum problema ali. Mas ele falou que tá conversando aí, que tá... Enfim, pontualmente vai... Como todo clube faz, né? Pontualmente trazer alguém na próxima janela. Agora, o clube já se manifestou até oficialmente em relação a isso. Não vai contratar ninguém para botar dinheiro para contratar, não. É aquela história de oportunidade de negócio, né? Agora, por exemplo, monitora a situação do Marquinhos, que vai deixar o Paris Saint-Germain no meio do ano. Eu acho que esse cara acertaria. Seria uma boa eu tenho a leve impressão que ele acertaria a zaga corintiana, né? Eu também. Eu acho que ele, né? Agora, por exemplo, é preciso dar oportunidade para o João Pedro, o zagueiro. Pois é, tá na hora já. Ele é melhor do que todos os outros zagueiros. Todas as chances do mundo. O Gustavo Henrique, que é um cara que eu gosto, ele se machuca muito, então você não pode depender do... Desde sempre, né? Desde sempre. Desde o Santos, ele sempre Exato, foi pro revelado. Flamengo. Ficou um ano. Ele teve a mesma lesão do Neymar. A mesma lesão do Neymar. Ele sempre teve problema de lesão. Ficou um ano lá, se tratando. Quando ele se recuperou, 2 meses depois, venceu o contrato dele e foi pro Flamengo. Que nem o Dudu. Tem jogadores que são mais suscetíveis, né? Não, foi uma ingratidão imensa, que nem do Bruno Henrique. Ficou lá no Santos 1 ano, com problema no olho. O Santos levou ele para os Estados Unidos, levou para a Alemanha, se tratou, terminou o contrato, foi embora pro Flamengo. Agora, uma rápida aqui, pra gente depois trocar de tema, né? É claro que tudo que é feito no entorno acaba, de alguma forma, impactando no time de futebol, né? Quando você vê aí os projetos Palmeiras e Flamengo, com acertos e erros, você vê que esses times, mesmo com erros, eles conseguem, de alguma maneira, voltar a serem competitivos. Por exemplo, o Palmeiras estava sendo criticado no início do ano. Pô, não foi legal realmente no Paulista, mas agora o Abel novamente tomou mão da coisa, né? O Flamengo, idem, né? Dito aqui por todos nós como, ao lado do Palmeiras, o grande time do Brasil. E são realmente os 2 grandes times do Brasil, na minha visão. Vão perder, vão ganhar, mas vão mais ganhar do que perder, né? A diferença para os outros é que os outros mais perdem do que ganham. Corinthians, por exemplo, né? O que eu acho é o seguinte, o Corinthians precisa urgentemente, né, com a urgência urgentíssima, definir essa situação do presidente. Porque não dá mais, cara. Agora é o terceiro... Vai pedir música no Fantástico. É o terceiro pedido de impeachment que cai nas costas do presidente corintiano. O primeiro é o vai de bet, o segundo é a falta de transparência nas contas, nas finanças, e o terceiro é o Conselho Deliberativo que reprovou as contas da gestão do Augusto em 2024. O apoio que ele tinha, é legal ir para o estádio porque a gente conversa muito com gente que está ali no dia a dia, né? Gente que... Até um dia eu fui cobrado, falei, pô, você bate muito no Augusto. Falei, cara, eu nem conheço o Augusto, cara. Nem conheço o Augusto, eu não tô aqui para bater em ninguém. Eu tô aqui para falar aquilo que eu sei. Para mim, realmente não importa quem é o presidente do Corinthians. Ele pode ser o Papa, tá? Pode ser o Trump, pode ser quem vocês escolherem. Se fizer cagada, vai ser criticado. Se fizer coisa certa, vai ser reconhecido, tá? É assim que funciona. Mas gente que cobrou um dia aqui, o repórter, pô, você, o comentarista, o analista, você tá pegando muito no pé, não é assim? Esses caras não estão mais com Augusto, tá? Esses não estão mais. E a principal torcida do Corinthians não tá mais com Augusto como esteve. Então aí que a coisa começa a apertar pra ele. A batata assou, entendeu? A Gaviões da Fiel não está mais. Não tá mais. Que eram os caras que foram de chinelo de dedo lá de Havaianas apoiá-lo. Não tá contra, mas também não tá a favor, é isso? Então, aí quando você tá naquela linha de tô a favor, agora já não tô muito, e agora eu já não tô, eu vi gente aí da Gaviões já falar que de repente a SAF pode realmente ser uma saída. SAF no Corinthians? A Gaviões, a torcida Gaviões da Fiel foi contra
E sempre fui contra essa coisa de SAF, desde que começaram a falar dessa história de SAF. Mas já tem gente entendendo que com uma dívida de 2,4 e alguma coisa, 2,5, talvez a saída seja essa. Num modelo diferente, tá? Num modelo não para vender tudo para um grupo, mas fazer um 50-50 aí, e parece que já tem gente de olho nessa possibilidade. Se quem botar a grana não tiver poder de decisão, o cara não vai botar. Mas não é só isso. Vai botar grana para pegar a grana, entendeu? Por exemplo, o Corinthians faz 1 bi no ano, não é isso? Sim. Vai meter a mão numa parte da grana. Claro, ninguém vai colocar uma grana sem poder, por exemplo, ter a grana do estádio, venda de jogador. Esse 1 bilhão que o Corinthians faz por ano, eu tô falando que é o que eu ouvi ontem, entendeu? Claro que ninguém vai colocar o dinheiro sem receber nada, né? O Corinthians está nessa situação porque ele é dirigido, não só o Corinthians, os times brasileiros de uma maneira geral, à exceção de Flamengo e Palmeiras, porque eles são dirigidos de maneira amadora, concorda? Por incompetentes, por aproveitadores e por aí vai. Você acha que o cara vai chegar com uma grana? Não é só amadora. Muitas vezes o roubo é profissional. É profissional. Os Então, caras é vivem amadora disso. e ilícita. Exato. Essa é a forma que se Você acha que os caras vão chegar com uma grana e jogar na mão desses caras? Não, mas eu claro não que acho não. Isso. Não, mas eu não acho isso. Então 50-50 não existe pra mim. Não. Pra o que mim. eu tô falando é outra coisa. Não. O que você tá falando? Tô falando outra coisa. O Corinthians não vai dar para nenhum grupo ficar 100% com o Corinthians. Isso não vai 100% acontecer. não precisa ficar. Então, é isso que eu tô dizendo. Agora, eu vou colocar 51, 49. Eu vou colocar. Só que é o seguinte. Aí também não é assim. Na hora de dividir, quanto que entrou no cofre esse ano aí? 1 bi? Eu vou ficar com uma parte dessa grana. Essa grana é minha. Quem diz isso? Quem for investir no Corinthians vai querer ficar com uma parte. Vai pegar a dívida. Não, mas vai querer também a parte da grana que entra, entendeu? Eu não vou pegar só a dívida. Eu quero também uma parte do dinheiro. E esse dinheiro não volta mais, isso entendeu? É claro, lógico. Isso é claro. Os caras vão porque, investir. por exemplo, se vende o clube para uma SAF, ela pega todo o espólio, tudo. A coisa ruim, tudo que tem. A dívida do estádio, a dívida com armarinhos da esquina, com o pão, com a pizzaria, com tudo. Só que fica com todo o dinheiro também, entendeu? A ideia é explorar a marca Corinthians, ficar lá 20 anos, ter um sócio, pegar o dinheiro e depois, se os caras quiserem dar no pé, dão no pé, ou vende a outra parte para quem quiser. Pode ser um modelo. Só que esse modelo é o que você está falando. Se for um negócio ainda comandado por gente que vai seguir metendo a mão na cumbuca, não adianta. Pode vir lá a SAF da Arábia, pode vir os caras que cuidam do City, pode vir o parceiro do Bayern de Munique, pode vir um grande grupo americano, e os americanos sabem fazer o negócio, é só olhar como eles fazem os esportes americanos, acho que ninguém vai discordar aqui como que é o né? Então é isso. Então eu acho que é possível, só que é o seguinte, a torcida vai deixar? Vai ter um cara da torcida lá batendo na porta do CEO e querendo dar uma porrada nele? Essas coisas que a gente precisa entender, porque o cara não vai meter metade da grana lá, ou 60% ou 70%, pra estar lá no escritório dele resolvendo um monte de papagaio e um cara da torcida, um brutamonte, chegando lá dando chute na porta, cara. Aí esquece. Aí vai fechar o Corinthians. E olha, a torcida é maravilhosa, é uma das maiores torcidas do mundo, só que só a torcida do Corinthians não salva o Corinthians. Porque esses caras colocaram o Corinthians no buraco. É isso. E foi bacana, tá? Muita gente tira o sarro, mas nenhuma torcida levantaria 40 milhões para ajudar um clube. Não, nenhuma. Esquece. Aqui no Brasil, nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Nenhuma faria isso. Nem era obrigação da torcida fazer isso. E esse dinheiro, o que aconteceu com esse dinheiro? Não, esse dinheiro. Esse dinheiro. Vai bater? Graças a Deus, os caras tiveram a inteligência de fazer esse dinheiro. Os dirigentes não podem botar a mão, né? Putz, senão eu já tinha ido. Mas o que? Tá ajudando a bater, então. Já pegou, já bateu. Já vai direto. Esse dinheiro nada. E a diferença de você fazer uma SAF no Corinthians, ao mesmo tempo em que você tem toda essa grande marca Corinthians na mão e todos os ganhos financeiros que a marca Corinthians traz, você também tem toda uma pressão em lidar com isso, com uma torcida enorme, porque uma coisa é você fazer uma SAF num Bahia, que tem uma torcida apaixonada, enorme também, mas que tem mais, vamos dizer assim, mais paciência para lidar, talvez, com o trabalho. Você vê, o Rogério Ceni tá lá e passou por maus bocados e continua lá e agora a coisa tá engrenando. Um Red Bull Bragantino, que também é uma outra história. Então você assumir uma SAF no Corinthians é mais ou menos como no Cruzeiro.
Quando o Ronaldo assumiu, e aí no começo amavam o Ronaldo e depois, era só ferro. pau no Ronaldo, entendeu? Era só pá. E aí o Ronaldo meio que desistiu, saiu fora e agora entrou o Pedrinho e também tá lidando com toda essa pressão. Então, você estar disposto a assumir uma SAF do Corinthians é também o empresário, a empresa que vai assumir, é estar disposto também a lidar com esse tipo de... Sabe o que eu acho, Isa? Eu vi falando que tem modelos e modelos de SAF. Tem muitas SAFs que elas são personificadas. Por exemplo, a SAF do Botafogo. John Textor. É o Textor. Textor. A SAF do Bahia. Grupo É o City. É o Grupo City. Grupo City. É Sim. diferente. Bragantino. A SAF do Bragantino. É o Red Bull. grupo... Tá lá Red na Bull. Áustria. Os caras não sabem nem quem é o dono, quem é o Exato. presidente. Até morreu o fundador da Red Bull. O Corinthians não pode ter uma SAF fulanizada. Aqui Mas tem você essa já maneira. reparou Não pode que... ter, não vai- Mas não você vai já rolar. reparou que Mata essas o cara em uma empresas... semana. Porque essas empresas, elas fazem toda uma análise de mercado e tudo mais. Elas têm o perfil, normalmente, de assumir esse tipo de clube. Exato. O Bahia, o Red Bull, os times que o Red Bull Administra, controla, uhum. é o Leipzig, é o Salzburg, é o Bragantino. São times com um perfil, e aí, né, Diferente, é verdade. diferente de você fazer jogador pra vender, né? Uma coisa um pouco diferente. Você assim. tem razão. Você Eu- tem eu plena só- razão. só Mas queria você falar tem- o seguinte, Desculpa, só para lembrar mais uma vez também, que, por exemplo, o Cruzeiro tem uma SAF personalizada. Isso. Atlético também. É o Pedrinho. O Atlético é um triunvirato. É, são os irmãos. Mas você sabe de quem cobrar. Era Ronaldo, depois virou Você Pedrinho. tem um CPF para você. O torcedor tem um CPF para dirigir Sim. a sua ira ou a sua gratidão, né? E o Corinthians, eu acho que isso, desse jeito. Mas no Corinthians o funcionaria Corinthians, se tivesse um Paulo Nobre. Desde que foi fundado em 1910 é assim. É. Assim como Não, tem um cara que você Não, quer vai sim, cobrar. tem. Por isso que eu tô falando. Não vai matar por isso que eu tô ninguém. falando. Uma SAF. Eu acho que pode dar certo. Não Se matar aparecer ninguém. um Textor pro Corinthians, se aparecer um Textor pro Corinthians, do jeito que ele apareceu o Botafogo, pelo amor de Deus, pô, os caras vão ficar o dia inteiro na Rede da Paulista sambando. E se não der certo? Eu sim, mas a questão pode não dar Porque certo também de grupo. uma empresa, por exemplo, que nem a Red Bull, que nem o Grupo City, também pode não dar certo. Pode não Então, dar eu certo, acho mas que ela tem mais tempo para fazer as Sim, coisas. sim, Ela mas tem menos eu acho difícil uma o empresa. seguinte, eu não concordo com você, é isso. Que ser uma pessoa não vai dar certo. Não, porque vão matar o cara. Não, é no Corinthians assim. O Augusto Melo, antes foi o Andrés, antes foi o Duílio, matar depois claro foi o que eu tô Gomes. fazendo, não é uma metáfora. Esse aí tá eu sendo- tô tá entendendo. sendo assassinado. Sim, mas Tá morrendo. tá aí, entendeu? O que acontece? Que esse cara não tem expertise, competência para dirigir um clube. Você pega um Textor que tem esse know-how, ele vai comprar o Corinthians, não é o Textor exatamente, um Textor, ele pode fazer o Corinthians virar o que o Botafogo virou em 2 anos na mão dele. Um ano chegou na Libertadores, quase bateu o campeão. No outro ano foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Ah, agora tá indo mal. Calma, estamos em maio. Calma. Já falei que eu boto fé no Botafogo. Eu acho que toda grana ela é bem-vinda. Agora, o cara que vem, ele precisa entender a cultura do clube, óbvio, e ele não pode deixar de não conversar com quem tem que conversar. Agora, daqui a pouco, cara, vai acontecer o que aconteceu com o Botafogo, o que aconteceu com o Vasco, que é o que vai acontecer com o Santos. O Santos vai ter que ter uma SAF. Ah, não tem jeito. Não tem jeito. Aí é o seguinte, o que aconteceu com a Portuguesa? Vamos dar um exemplo a Portuguesa. É. Um dia aqui na redação você falou pra mim, que se não aprovar isso hoje, a Portuguesa fecha as portas. Exatamente. Então é o seguinte, Morri. falar pro cara, você gosta dessa camisa aqui? Tá. Você tem dinheiro pra ajudar a pagar a dívida de 2,4? Não. Então é o seguinte, nós temos que arranjar um cara pra vir aqui. Se esse cara não vier, essa coisa maravilhosa chamada Corinthians, pode fechar um dia. Não vai demorar uns 20 anos ainda, tá? Mas vai chegar um ponto que nem chegando uma SAF vai conseguir resolver. Porque ainda o Corinthians produz 1 bilhão, apesar de toda essa confusão, o Corinthians faz 1 bilhão Pode por fazer ano, mais. gente. Podia fazer Pode 2. fazer muito E eu mais. não Podia acho- fazer 2,5. Exatamente. Eu Podia não acho fazer... que o modelo de SAF do Botafogo seria também o ideal pro Corinthians, porque eu acho o modelo de SAF do Botafogo ele é um pouco específico. O Botafogo tem uma dívida grande, o Botafogo não arrecada como o Corinthians, e a verdade é que na hora que o John Textor sair do Botafogo, o Botafogo não tem o poder de arrecadação, enfim, vai ficar meio, né? Mas se então a gente for pensar precisaria assim- de alguém, não, mas eu acho que precisaria de alguém pra arrumar a casa, entendeu? Arrumar a casa e deixar, porque o time é um time sustentável. Tá, Se você mas for ver o que arrecada, o número de que não tá torcida. ajeitado no Botafogo? O Botafogo, a hora que o John Textor sair. Não, mas ele não tá arrumando só- a casa? Pelo que eu li, eu posso estar enganado. Pelo que eu li, ele já bateu 500 milhões da dívida do Botafogo. Eu li isso.
Só se eu li errado. E admito, né? Porque hoje, com a idade que eu tenho, eu falo, eu leio coisa, depois eu confundo tudo, entendeu? Eu admito isso. Agora, eu parece que eu li recentemente que ele abateu já 500 milhões da dívida do Botafogo. Entendeu? Se o cara tá no Botafogo, fazendo dinheiro, tendo uma vida feliz, por que ele vai sair do Botafogo? Só se ele morrer. Aí quem era o espólio dele, é espólio que fala? Sim. Pode chegar e falar assim, não, eu não quero continuar com o Botafogo. Cara, O que você leu foram 300 milhões. 300 milhões? dívida. Ele já bateu 300 milhões. Mas Entende? o senhor Mani Tá falou batendo, que tá batendo. ele pegou o Botafogo em baixa, tá organizando a parada financeiramente, esportivamente, porque não adianta só pagar a conta também. A gente precisa entender que um time de futebol precisa voltar a ganhar. O Botafogo, cara, foi campeão brasileiro, quase bateu o bicampeão brasileiro, porque, né, campeão da Libertadores. Pô, o time voltou a ganhar, voltou ao cenário. O Botafogo só ganhava campeonato carioca nos últimos às vezes nem 20 anos. E o Botafogo... E nem isso. E um detalhe, só pra fechar, Isa. Se o Textor quiser sair, ele vai vender o Botafogo por um valor muito maior do que aquele que ele investiu. Porque quem vai comprar vai falar, opa, mas espera aí, só 200 milhões de dívida? Arrecadando tanto? Disputando Mundial, fazendo isso? Entendeu? É isso. O Botafogo não tem uma alta arrecadação, né? Não, mas então, sim. aí é que tá, Agora, não, mas assim, o Botafogo também se beneficia, e aí o Botafogo tá no direito dele, porque se não tem regulamentação, o problema é de quem não regulamenta. Mas de não ter uma regulamentação no futebol brasileiro que não permita que os clubes invistam e gastem com contratações maior do que a sua arrecadação. Então, o Botafogo vai lá e arrecada X e tem dívida de X e vai lá e contrata jogador, gasta muito mais. Poderia. Exatamente, gasta porque muito aí mais. Você tem a coisa da pessoa física do John Textor. Sim, que vai lá e coloca a grana dele. Se não tem regulamentação, o problema não é dele. Exatamente. Né? Mas, enfim... Mas é o seguinte, ontem com 2 minutos de jogo, quase que o América faz o gol. 2 minutos de jogo. Mas é que o Corinthians estava acordando. Não, o Corinthians é incrível. O Corinthians adora ser atacado em casa. Aí aos 5, o Yuri perdeu um gol feito. Yuri ontem, muita gente brincando que ele voltou. Esse é o normal do Yuri. Não, gente, o normal do Yuri é que é como qualquer atacante. Tem jogo que funciona, tem jogo que não funciona. Nós não vamos cobrar um cara que fez 4 gols no último jogo aí, né? Para 3 valerem. Sim. Só 3 valerem. Não, ou 3 valerem, né? Mas é o seguinte, ontem o Corinthians voltou no segundo tempo, lembrando muito os piores momentos da trajetória do Ramon Dias. O time volta desconectado em campo, sabe, andando em campo. E aí é o seguinte, antes do jogo eu falava, o Juanfer Quinteiro tem que marcar esse cara. Esse cara já tinha aprontado contra o Corinthians tem a minha altura, pelo Racing ano passado. O alto é baixinho. O que acontece? Ele pega essa bola, sem marcação, cruza na área. E aí é o seguinte, ou o zagueiro deixa o atacante em impedimento, isso é o básico do futebol, ou faz o pênalti, ou rouba a bola, né? Fizeram nenhuma coisa, não. O Ramalho não fez nada, né? Se ele desse um passinho pra frente, ele teria deixado o Navarro. A bola cruza a área inteira. Uma falha de leitura, eu não sei o que aconteceu com o Ramalho, eu realmente não sei o que aconteceu com esse rapaz, porque ele fechou o ano... eu lembro que a gente chegou a falar, o Ramalho, se continuar assim, já vai estar entre os 50 lá da convocação da seleção brasileira. Eu não sei o que aconteceu. Se abduziram o Ramalho, se é uma outra pessoa, se colocaram uma máscara do Ramalho em outro cara, porque realmente a queda de futebol dele... E aí, para ajudar, tem um companheiro que é muito ruim do lado também, né? Isso prejudica Jogou bastante. Kaká, né? E um negócio que eu não tô gostando no jogo do Corinthians, do Dorival, é ficar tocando muito... trocando passes no sistema defensivo ali, entendeu? Amigo, isso é a o praga Hugo não do é futebol bom. moderno. O Hugo é um goleiraço pra agarrar a bola. Agora, pra ficar trocando passes não é legal. E aí, Kaká, Ramalho, os caras ficam tocando bola ali, entendeu? Eu não tô achando legal isso. E na hora que o Corinthians botou o meio-campo pra funcionar, o Maicon é uma grata surpresa, porque ninguém imaginava que o Maicon pudesse ser utilizado da forma como ele deveria. Ele foi praticamente esquecido ali. E ontem ele jogou bem. Ao lado do Memphis, os 2 melhores jogadores do Corinthians, ele deu um passe pro Memphis maravilhoso, pro Memphis abrir o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Em linhas gerais, foi isso que aconteceu. E muito trabalho que o homem ainda vai ter pra consertar esse time. Então é isso, o Quesada trazendo informações, análise também da partida de ontem. Mano, Marquinhos, eu acho que, chegaria pra resolver a zaga do Corinthians. Tem muita gente que não gosta por conta da seleção, mas o cara tá jogando bem lá no PSG.
pode chegar à final da Champions League, então acho que seria um reforço, cara, de outro nível pro Corinthians, mudaria o patamar da defesa. Claro que teria que contratar mais um outro zagueiro ali. Imagine o Marquinhos e o Lucas Veríssimo na zaga do Corinthians, aí sim, hein? Aí assim a gente teria uma segurança. Ainda teria que ter um lateral direito ali, mas eu não sei de cabeça um lateral direito que chegaria pra jogar. Claro que teria que estar livre, o Corinthians não tem dinheiro pra chegar e comprar um cara. Mano, é ridículo, né, cara? O Corinthians com esse tamanho não ter dinheiro pra contratar um jogador. O Flamengo vai lá, paga 80 milhões, assim, à vista pra qualquer jogador, 100 milhões. Vai o Palmeiras lá, 150 milhões pra um, 120 milhões pra outro. Cara, é ridículo o que fizeram com o Corinthians, na moral, cara. É triste demais. Eu não sei, cara, às vezes eu penso que o único jeito seria uma SAF, mas tem que ser uma SAF poderosa, tipo de um fundo árabe aí, que os caras chegassem com bilhões já pagando a dívida do estádio. Não adianta ter uma SAF tipo do Cruzeiro. Tá, esse cara do Cruzeiro ele tem dinheiro, mas falando na primeira SAF do Cruzeiro com o Ronaldo, outra SAF aí, tipo do Vasco, não daria certo. Teria que ser um grupo muito forte para poder assumir o Corinthians e também fazer uma limpa naquela, naquelas ratazanas que tem dentro do clube lá, cara. André Sanches, do Willian, que tá ainda no clube. Roberto de Andrade, Mário Gobi, pelo amor de Deus, cara. Romeu Tuma Júnior. Esses caras são... Mano, na moral, cara. Esses caras tinham que ser expulsos do Corinthians. Não sei o que esses caras fazem ainda no Corinthians, cara. É inacreditável, inacreditável. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. É uma informação. A gente posta vídeo aqui todos os dias, ganhando ou perdendo, empatando, crise ou momento bom. A gente sempre posta vídeo aqui pra fiel torcida, hein? Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.